É porque ela está tão habituada a ver um tipo de tomografia que, na verdade, é alterada, que é a alteração do idoso, que ela desacostumou a ver a habitual, normal do paciente jovem. Por isso que a gente tem que conhecer o que é normal dentro de cada faixa etária, que tanto no raio-x de tórax da criança é diferente do adulto e diferente do idoso. Realmente, dependendo da faixa etária, a gente vai ter um padrão normal para cada tipo de doença, para cada tipo de exame e de área avaliada, mesmo não tendo doença, sendo tudo normal. A gente tem que pensar assim, que o crânio, o osso do crânio, ele cresce com a idade, né? Chega na idade adulta, ele fica lá do mesmo tamanho sempre. Diferente da criança, né? Que a criança, o crânio é pequenininho, ele vai ficando adulto, ele vai crescendo. Então, o osso não muda depois que você é adulto. Você chega numa idade, ele vai parar ali e vai ficar daquele tamanho. Já o cérebro, que é o que está dentro do crânio, ele vai variar conforme a idade. Quando você é criança, seu cérebro é pequeno, porque ele cabe naquela caixa óssea que é o crânio. Quando você cresce, o seu cérebro cresce também para se acomodar naquela região da caixa óssea. Também tudo isso até chegar na idade nem adulta, né? Até menos, assim, você já chega num platô e fica daquele tamanho. Só que o cérebro, o encéfalo, com a idade, 50, 60, 70 anos, a gente vai atrofiando. Tudo na gente, quando fica velho, atrofia. E o cérebro é uma das coisas. Ele vai atrofiando, vai reduzindo de tamanho. Como o crânio não reduz, e só o cérebro, ele fica o que eu chamo em aula de ameixa seca. Ele vai secando e vai ficando todo enrugadinho. Em compensação, o líquor, que é o líquido que tem em volta do cérebro, ele aumenta de tamanho porque aquela caixa óssea nunca vai mudar, né? Que foi o que eu falei, no crânio, o osso chegou no momento que ele não muda mais. Então, como diminuiu o cérebro, ficou uma ameixa seca, o líquido em volta, ele preenche. Então, quando a gente olha já um crânio aí de 70, 80 anos, eu bato o olho, eu já sei, tá? Ameixa seca é cabeça, eu falo que é cabeça de velho. Eu já bato o olho, eu já sei. Qual que é o problema? Pacientes mais jovens podem ter cabeça de velho? Pode, se você tiver algum grau de demência. Então, quando eu pego aquele cabelo, tem vezes eu bato o olho e já sei, isso aqui é cabeça de velho. Pá, daí eu sempre olho a idade. Porque na hora que eu olho a idade, o cara tem 35 anos, eu falo, alguma coisa está errada. O cara de 35 anos não tem que ter cabeça de velho, que são as alterações lá da idade, né? É normal o cara de 80 ter ameixa seca. Agora o de 35 não, 40 não, é muito novo. Aí eu vou pesquisar. Daí muitas vezes o cara é alcoólatra, ele tem algum tipo de demência precoce. Então daí a gente começa a achar outras coisas. Por que ela pensou em edemaciado, né? Porque quando o paciente é idoso, como eu falei, ele fica uma ameixa seca. Se você for um adulto e não tiver uma redução volumétrica importante, ele vai ficar cheinho. Então, como se fosse um cérebro de pacientes jovens. Eu diria aí que até os 50, até alguns pacientes que são bem ativos, 60 anos, ele tá cheio ainda. Não tem uma redução volumétrica importante. Difícil de chegar nos 70, 80, geralmente já reduz. Então, ela pode achar que tá edemaciado, porque se você olha um paciente de 80, 90 anos e eu vejo aquele cérebro cheio, não era para estar, porque eu sei que naquela idade, pela própria idade, vai reduzir de tamanho, mesmo sem ter nenhum tipo de demência. É atrofia cerebral. Então, daí, quando eu vejo o cérebro cheio num cara muito velho, eu falo, putz, deixa eu pesquisar se não tem algum edema. A grande maioria das vezes tem alguma alteração para fazer ele ficar cheio de novo. Mas, assim, raramente eu encontro um ou outro jovem que está cheio por preservação mesmo cerebral. Não sei especificamente como que eles mantêm o cérebro bom, não sei se é atividade, realmente não sei sobre isso, mas raramente a gente encontra. Só pra você ter uma ideia, isso aqui é uma parte da aula de neuro que eu dou. Aí tá mostrando ali, tipo, ó, 10 anos. É de cima e embaixo, tá? Os dois são do 10 anos e os outros dois de cima e de baixo é o de 90. Então você tá vendo que de 10 anos tá tudo cheio, né? A calota craniana tá de um tamanho, o cérebro tem pouco espaço entre o cérebro. O espaço é essa área bem escurinha, que isso aí é o líquido que está em volta do cérebro. Então, volume normal de 10 anos. De 90 anos, olha lá, ele tá bastante espaço. Esse parece um X no meio, é o ventrículo, bem grandão em comparação com o outro. Por quê? Porque o cara é velho, daí ele vira uma ameixa seca. Não quer dizer que tem uma doença, é habitual para essa faixa etária. Aí, se eu vejo isso,
um crânio desse daí, um encéfalo desse daí, do cara de 90 anos, num cara de 40, eu tenho que procurar doença, porque na idade dele não deveria estar assim. Do mesmo jeito que tá no próximo, olha lá, de 75 anos, e ele tá com pouco espaço, o ventrículo tá pequeno, os espaços de líquor tá pequeno, tá parecendo um crânio de 10. Aí eu já falo, pô, 75 anos não devia estar assim, isso daqui na verdade ele teve uma parada e fez uma isquemia cerebral completa. Então, assim que a gente começa a pesquisar. Eu sei o que é habitual para aquela faixa etária, eu bato o olho e a gente já pesquisa.